Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de quinta-feira, dia 30 de outubro de 2025. Nessa rodada eu separei para vocês aí 8 jogos e no final do vídeo vai ter bilhete pronto e bilhete de alavancagem, tá? O bingo eu não sei se eu vou lançar porque vai ter muitos jogos de Copa, aí é um pouco arriscado pra gente fazer bingo, tá galera? Então possivelmente só bilhete pronto e bilhete de alavancagem nessa rodada de quinta-feira, tá? Vamos em busca aí de 500 likes nesse vídeo, tá, galera? Então já vai deixando seu like aí pra gente bater a nossa meta. E se a nossa meta aí bater 500 likes, eu vou estar lançando aí um bingo pra sexta-feira, tá? Que eu já dei uma espiada aqui na rodada de sexta-feira e tem alguns jogos interessantes aí pra gente poder analisar e fazer um bingo, tá? Então vamos tentar pegar 500 likes nesse vídeo, conto com a ajuda de vocês. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho pra estar recebendo notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal, tá show, galera? E vamos dar uma olhada aqui como que tá essa rodada de quinta-feira, galera. A gente vai ter aqui Campeonato da Finlândia, né? Vamos ter aí disputa do título, jogo importante aí pro Cups, né? Que vai estar jogando em casa. Vamos ter aqui Copa da Dinamarca, né? Vamos ter aí o Midtjylland contra o Silkeborg. Vamos ter Campeonato da Arábia Saudita, Campeonato da Suíça, Série A da Itália, Campeonato Português, a Liga 2, que é a segunda divisão. E vamos ter aqui os jogos de volta aí da Copa Sul-Americana e Copa Libertadores. Vamos começar falando do nosso primeiro jogo, que já começa tarde, né? 1h da tarde, nosso primeiro jogo aqui que a gente vai analisar. E a gente vai ter aqui o Campeonato da Finlândia, disputa do título, né? Vamos ter o nosso querido Cups aí jogando em casa contra o Guinistan. Esse jogo aí que é importante aí pro time do Cups, né? A equipe está na liderança do campeonato com 60 pontos. E se vencer esse jogo, fica muito próximo de garantir o título, né, galera? A equipe está com 60 pontos, são 3 pontos de vantagem aí para o segundo colocado, que é o Inter Turku, e 4 pontos de vantagem para o terceiro colocado, que é o Wills, né? Então, a equipe está bem próxima de conquistar esse título e, consequentemente, garantir vaga para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Do outro lado, a gente tem o Guinistan, que só vai cumprir tabela, não tem mais chance de nada, só vai cumprir tabela mesmo. São 4 derrotas e 1 vitória apenas nesses últimos 5 jogos. E a gente vai ver também aqui confronto direto, né? Vamos dar uma espiada aqui no confronto direto. O Cups venceu 4 vezes e empatou uma nos últimos 5 jogos, né? Tanto é que no jogo mais recente, que foi mês passado, o Cups venceu fora de casa por 4-0, uma goleada, né? E 3 meses atrás goleou novamente aí, né? Por 6-2, quando estava ali na disputa normal ainda, né, de classificação normal, né, aquela primeira fase ali do campeonato. Então aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa menos um handicap asiático, tá? Acredito que o Cups vai vencer por 2 gols de diferença ou mais. E a segunda opção a gente pode estar pegando aqui, casa vence no primeiro tempo, né? É uma dica um pouco mais arriscada, mas acredito que vale a pena aí a gente pegar Cups para vencer o primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 pro Cups. Agora, nosso próximo jogo aqui, Copa da Dinamarca. A gente vai ter aqui o jogo entre o Midtjylland, que joga em casa, contra o Silkeborg. 1h45 da tarde esse jogo, válido pelas oitavas. Lembrando que é jogo único, tá, galera? Não tem essa coisa de jogo de ida e volta, não. Então, jogo único. Quem vencer passa, quem perder tá fora e se empatar vai pros pênaltis. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos do Midtjylland. 4 vitórias e 1 empate, né? Sequência muito boa dessa equipe. E os últimos 5 jogos do Silkeborg, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto, o Midtjylland venceu 4 vezes e empatou 1, né? Então, assim, favoritismo total aí pro Midtjylland vencer esse jogo, né, galera? E tá pagando aí uma odd de 1,47, 1,50, dependendo da banca, e uma odd de 6,60 pro Silkeborg vencer, né? Então aqui, na minha opinião, não tem muito o que inventar, né? Primeira opção, casa vence, né? Midtjylland para vencer. E a segunda opção, casa mais de 1,5 gol, né? Midtjylland para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Midtjylland. Agora vamos aqui para o Campeonato da Arábia Saudita, né? O Sauditão. A gente vai ter o Al Ahly, né? Que está numa sequência muito boa, por sinal, né? Contra o time do Al Riyadh. 2h30 da tarde esse jogo. Vamos dar uma olhada aqui na classificação, né? Até o momento aí o Al Ahly é 5º colocado, 3 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota, não perdeu ainda, né? 12 pontos. E se vencer esse jogo ele sobe, né? Vai aqui para 2ª posição, passando aí o time do Al Tawão. Lógico que tem a questão do saldo de gol, né, que é o primeiro critério, mas vencendo aí por 2, 3 gols de diferença, a equipe pode pegar aí a liderança. Na verdade tem que vencer por 3 gols de diferença, né, para poder pegar aí a vice-liderança. Mas na pior das hipóteses pode pegar aí a 3ª posição, obviamente que de forma momentânea, porque as outras equipes também vão cumprir aí 7ª rodada ainda, tá?
O time do Al Riyad, 2 vitórias e 4 derrotas, 6 pontos até o momento, aqui em 13º lugar, a equipe que oscila bastante, e cá entre nós, o Al Ahly, na minha opinião, acaba levando o favoritismo, né? Juntando aqui Liga dos Campeões da Ásia e o campeonato aqui da Arábia Saudita e a Copa do Rei da Arábia, a equipe tem 3 vitórias e 2 empates, né? 3 vitórias seguidas, por sinal, então tá numa sequência muito boa. E no confronto direto, o Al Ahly venceu 4 vezes e o Al Riyad venceu uma, né? Então, assim, eu acredito aí que o Al Ahly vai vencer esse jogo, né? A gente vai ver aqui que tá pagando uma odd de 1,20 e uma odd de 12 até 14,50 na betana aqui, né, pro time do Al Riyad vencer. Então aqui, galera, a primeira opção, casa vence no primeiro tempo, tá? Acredito que o Al Ahly vai vencer o primeiro tempo. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 pro Al Ahly. Agora vamos aqui para o campeonato da Suíça, Superliga. A gente vai ter aqui o Grasshopps, né? O Grasshopps jogando em casa contra o time do Young Boys. 4h30 da tarde esse jogo. Jogo bem interessante para gols, né, galera? Especialmente que o Young Boys aí vai vivendo altos e baixos. Teve até um sócio torcedor, né, que é o cara que tem, assim, é dono de uma parte do Young Boys aí, que acabou cobrando a equipe, isso dentro de campo, né, ainda, e depois disso a equipe venceu, né, por incrível que pareça, aí surtiu o efeito, né, mas vamos dar uma olhada aqui primeiro na classificação para mostrar para vocês. O Young Boys está em 5º lugar com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. No último jogo que eu falei para vocês foi contra o Zurich, né, ele vinha de 2 derrotas seguidas, contra o Lausanne, uma goleada, e contra o time Sangalli, isso jogando em casa, né. E depois desse jogo aqui contra o Sangalli aqui, o sócio torcedor ali, o sócio dono, né? O dono ali de uma parte do clube, simplesmente foi, deu um esporro ali na equipe e logo em seguida a equipe conseguiu vencer, né? No jogo seguinte. Então, assim, vamos ver se esse esporro valeu a pena e se a equipe vai, assim, engrenar aí uma sequência de vitória para subir na tabela. O Grasshopps, que é o time da casa, por sua vez, 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 9 pontos em penúltimo lugar, né? Não faz a sequência nada legal. E o confronto direto, galera, a gente vai ver aqui, o Grasshopps venceu 2 vezes, o Young Boys venceu 2 e teve um empate, né? Então, assim, vamos ver aí se esse jogo vai ser favorável para o Young Boys vencer ou não, mas eu acredito que o mercado aqui de ambos marcam encaixa bem nesse cenário, tá? Então, primeira opção aqui, ambos marcam, e a segunda opção, fora vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Young Boys. Agora vamos aqui para o campeonato italiano Série A. A gente vai ter aqui o time do Pisa jogando em casa contra a Lazio. 4h45 da tarde esse jogo, válido pela rodada 9. E a gente vai ver a classificação, né? Até o momento aí, a Lazio no meio da tabela, né? Em 10º lugar com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. E do outro lado a gente tem o Pisa, que não venceu ninguém, né? Tá em penúltimo lugar aí com 4 pontos, né? 4 empates e 4 derrotas até o momento. Acredito que mesmo jogando fora de casa, a Lazio tem favoritismo para vencer, ou talvez empatar, né? E no confronto direto a gente vai ver que teve 2 jogos, isso lá em 1990, tá? Então, assim, muito tempo, mas só de curiosidade. O primeiro jogo, o Lazio empatou 0-0 e depois venceu por 1-0 fora de casa, né? Então, assim, pelo momento e pela equipe que tem, a Lazio tem favoritismo sim para vencer. Mas a gente vai pegar aqui a dupla hipótese a favor da Lazio, que é mais interessante, né? Então, primeira opção, fora ou empate, e a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 fora, 1-0 para a Lazio. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Português, Liga Portugal 2, que é a segunda divisão do Campeonato Português, né? A gente vai ter o Leixões jogando em casa contra o Académico Viseu. Jogo que acontece 5h15 da tarde. Jogo bom para gols, tá, galera? Já vou adiantando para vocês. A gente vai ver na classificação as equipes estão aqui no meio da tabela para baixo, né? O Leixões, que é o time da casa, está com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. E o Académico Viseu logo seguido aqui em 12º com 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. São duas equipes que têm ataque efetivo, porém defesa vazada, né? A gente vai ver o Leixões 10 gols marcados e 14 gols sofridos em 8 jogos, e Académico Viseu 12 gols marcados e 12 gols sofridos. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver que nos últimos 5 jogos bateu 2 gols ou mais, né? 3-2, 2-1, 1-1, 2-0 e 1-1. Então, assim, é um mercado interessante, está com uma odd muito boa, acima de 1,50, mais de 1 gol e meio, tá? E a gente vai pegar essa primeira opção, né? A dica mais de 1 gol e meio na partida, e uma segunda opção a gente pode arriscar aqui um ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Leixões.
Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? Vamos ter aqui jogos de volta da Copa Sul-Americana. A gente vai ter esse jogo aí válido pela semifinal. Lanús jogando em casa, Lanús da Argentina, contra Universidade de Chile, equipe chilena aí que no primeiro jogo ficou no empate, né? Jogando em casa ficou no empate de 2-2. Até foi um bom resultado porque o Lanús chegou a abrir 2-0 e a Universidade de Chile aproveitou aí a bobeira que o Lanús deu, né? O Lanús meio que ficou folgado na partida, né? Ficou ali meio que satisfeito com 2-0 e acabou tomando um empate aí como castigo, né? Mas agora jogando em casa eu vejo o favoritismo do Lanús para vencer. A gente vai dar uma olhada aqui nas odds, antes de mais nada, tá pagando aí 1,75, 1,80 para o Lanús vencer e uma odd de 4,85 para a Universidade de Chile vencer. A gente vai ver que nos últimos 5 jogos o Lanús em casa venceu os 5, vencendo Fluminense, Platense, São Lourenço, Godoy Cruz e Rivadavia. E do outro lado a gente tem a Universidade de Chile que fora de casa venceu apenas um jogo, foi contra o Colo-Colo, empatou 2 e perdeu 2. No confronto direto, a gente vai ver aí que teve 3 jogos, né? A Universidade do Chile venceu esse jogo mais recente, né? Empatou nesse jogo mais recente, e lá em 2013, quando teve também aí esse confronto, o Lanús venceu em casa por 4-0 e o Universidade de Chile venceu por 1-0 jogando em casa, então na ocasião acabou que o Lanús passou, né? Então acredito aqui no favoritismo do Lanús e a nossa primeira opção vai ser a dica casa vence, Lanús para vencer, e a segunda opção mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Lanús. E agora o nosso último jogo, Copa Libertadores, né? A grande semifinal aí, jogo de volta entre Palmeiras e LDU de Quito. 9h30 da noite esse jogo, né? E no primeiro jogo, a LDU fez um ótimo resultado, tá, galera? Um ótimo resultado, 3-0 jogando em casa e jogou muito, tá? Do outro lado a gente teve Palmeiras que não jogou nada, mas mérito total aí para a LDU que jogou muito. Primeiro tempo foi assim, massacrou. Segundo tempo apenas segurou o resultado e tentou ali no contra-ataque ele fazer mais um golzinho, mas claramente dava para ver que a equipe já estava satisfeita com 3-0 e tentou não levar gols, né? E acabou que conseguiu o objetivo que foi vencer por 3-0, né? E agora o Palmeiras não tem outra alternativa a não ser sair para o jogo e tentar buscar pelo menos 3 gols de diferença aí para levar para os pênaltis, tá, galera? E a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Palmeiras, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Não vai viver um momento legal, né? 2 derrotas seguidas aqui e 1 empate no Brasileirão na última rodada jogando em casa. E a LDU, por sua vez, 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. Confronto direto, a LDU venceu 2 vezes, né? Esse jogo mais recente, e lá em 2009 também jogando em casa venceu. E o Palmeiras venceu no jogo de volta em casa por 2-0. Na ocasião acabou passando, né? Mas é aquilo, né, galera? Agora o Palmeiras tem um problema aí pela frente, porque conseguir meter 3 gols nessa equipe aí e não levar gols vai ser complicado, porque a LDU não é uma equipe boba, tá? Não é uma equipe igual o Bolívar, que só joga bem em casa, não. É uma equipe que eliminou o São Paulo, por exemplo, aí, e eliminou outra equipe, né? Qual foi a outra equipe que eles eliminaram também? Foi o São Paulo, deixa eu ver se aparece aqui, e o Botafogo, né? E detalhe, né? A LDU contra o São Paulo venceu jogando na altitude e venceu também no Morumbi, né? Então, assim, é uma equipe chata, tá, galera? Não sei se o Palmeiras vai conseguir essa classificação, não. A única coisa que eu sei é que é jogo muito bom pra gente focar no mercado de gols a favor do Palmeiras, tá? A primeira opção que eu vou deixar pra vocês é a dica casa mais de um gol e meio, o Palmeiras para marcar 2 gols ou mais, e a segunda opção, casa menos 1 handicap asiático. Então, assim, tem essas 2 opções que é quase a mesma coisa, tá, galera? E quem quiser arriscar, tem um mais de 2 gols e meio na partida também, que é interessante, porque como o Palmeiras tem que sair pro jogo, pode acontecer um jogo aberto aí com 3 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou arriscar 2-1 casa, tá? 2-1 Palmeiras, talvez um 2-0. Mas eu acredito que o Palmeiras vence, mas não vai conseguir a classificação. Enfim, vamos finalizando aqui os palpites para essa rodada de quinta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês o bilhete da rodada e logo em seguida a gente tem o nosso bilhete de alavancagem, tá? E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada de quinta-feira, né? Nosso bilhete pronto aí, padrão de cada rodada, né? A gente vai aqui com 3 jogos. O primeiro jogo, Campeonato da Finlândia, disputa do título aí, jogo entre Cups e Uguinistan. A gente colocou vitória do Cups. Segundo jogo, Campeonato da Arábia Saudita, jogo entre Al Ahly e Al Riyadh. A gente colocou vitória do Al Ahly. E o terceiro jogo, Libertadores, jogo entre Palmeiras e LDU, a gente colocou aqui Palmeiras mais de um gol e meio. No caso, Palmeiras para marcar 2 gols, independente do resultado final. Aí a gente teve uma odd total aqui, galera, de 2-3.
A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 203,20. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem e ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos, galera. O primeiro jogo aqui, Campeonato da Suíça, Superliga, Grasshoppers contra Young Boys, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Copa Sul-Americana, Lanús e Universidade de Chile, a gente botou aqui Lanús para marcar um gol, independente do resultado final. E o terceiro jogo, Palmeiras e LDU, a gente colocou aqui mais de um gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 1,71, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 171,11. Esse nosso bilhete de alavancagem eu acredito que tem 90% de chance de bater, tá, galera? Tá um bilhete aí muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quinta-feira. Vamos finalizando aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, dos palpites e dos bilhetes. Se você gostou, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, comenta também que é muito importante, tá? E quem puder ajudar aí mais ainda, compartilhe o link desse vídeo aí com seus amigos nas suas redes sociais, tá, galera? Assim esse conteúdo vai chegar para mais pessoas e eu vou ficar muito agradecido, tá show? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa quinta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu! Fui!